Você está implorando pela atenção de quem te ignorou, mandando mensagem sem resposta, tentando forçar uma conversa, se esforçando o dobro enquanto recebe a metade. E você chama isso de lutar pelo relacionamento. Mas não é luta, é mendicância emocional. Você está rastejando atrás de quem te deu as costas. Você está vendendo sua dignidade em troca de migalhas. E pior, você acha que isso é amor, lealdade ou maturidade. Mas é fraqueza pura. Ser ignorado dói mais do que ser atacado, porque o ataque, pelo menos, reconhece a sua existência. O desprezo te apaga, te trata como irrelevante e descartável. E a maioria reage exatamente como o manipulador quer, correndo atrás, tentando provar valor. Cada vez que você faz isso, você ensina ao outro que te desrespeitar funciona, que te ignorar gera mais dedicação sua. Você transformou o abuso emocional em uma estratégia eficaz para ele. O mundo não recompensa quem implora, ele recompensa quem desaparece. As pessoas respeitam a ausência, não a presença desesperada. Neste vídeo, você vai aprender 11 técnicas cirúrgicas para virar o jogo da rejeição. Vamos falar sobre como espelhar o desprezo, retirar sua atenção completamente e usar a gentileza gelada. Aprenda a focar na sua própria vida e a sair de cabeça erguida, fazendo quem te ignorou sentir o peso da sua falta. A maioria vai fechar esse vídeo agora, porque prefere continuar sendo um capacho emocional do que enfrentar a verdade brutal. Se você tem coragem de admitir que está rastejando por quem não te merece, deixe seu like. Prove que você está pronto para recuperar o seu respeito próprio. A primeira técnica revela como devolver o gelo com juros. Técnica número 1. O espelho do desprezo. Alguém te ignorou, te respondeu seco, te deu um ok frio. E você sente aquele aperto no peito, aquela urgência de consertar, aquela necessidade de perguntar: o que foi? O que eu fiz? Por que você está agindo assim? Já está se preparando para correr atrás. Pare. Você está prestes a cometer o erro que todo fraco comete. Você está prestes a dar ao manipulador exatamente o que ele quer. A confirmação de que ele tem poder sobre você. Porque é isso que o desprezo é. É um teste de poder. É manipulação emocional disfarçada de indiferença. A pessoa te ignora para ver se você vai implorar por atenção. Te trata com frieza para ver se você vai se esforçar mais. Te dá gelo para ver se você vai correr para aquecer a relação sozinho. E se você faz isso, se você aumenta o investimento quando recebe menos, você acabou de ensinar que desprezo funciona, que ignorar você gera mais dedicação sua. Você transformou desrespeito em estratégia eficaz. Por que você cai nessa? Porque foi programado a achar que relacionamentos exigem esforço constante, que quando há problema, você deve ser o primeiro a resolver, que ignorar o conflito é covardia. Mas você está confundindo maturidade com servidão. Resolver problemas reais é maduro. Correr atrás de quem te despreza é patético. Aplique agora o espelho. É simples e cirúrgico. A pessoa te deu gelo? Você devolve gelo. Respondeu com ok seco? Você responde com silêncio. Te ignorou na sala? Você age como se ela não existisse. Você não aumenta investimento tentando reconquistar atenção. Você iguala a aposta para baixo. Você mostra através de ação, não de palavras, que o tratamento que recebe é o tratamento que devolve. E você faz isso sem raiva, sem drama, sem anunciar. Você simplesmente espelha a energia. Se ela te cumprimenta com entusiasmo na próxima vez, você responde com educação básica. Se ela tenta puxar assunto, você responde breve. Você não está punindo. Você está respeitando o nível de conexão que a outra pessoa estabeleceu. Ela escolheu distância. Você honra essa escolha. E algo poderoso acontece quando você faz isso. O manipulador entra em pânico, porque o jogo dele depende de você correndo atrás, de você se rebaixando, de você provando valor. E quando você não faz nada disso, quando você simplesmente se afasta com a mesma indiferença que recebeu, o poder dele evapora. Agora, ele é quem sente o vazio. Agora, ele é quem se pergunta o que fez de errado.
Ele devolve a indiferença com juros compostos. Técnica número 2. A retirada da atenção. Você ainda está olhando para quem te ignora. Você entra na sala e seus olhos procuram automaticamente aquela pessoa. Ela fala e você escuta. Ela se move e você nota. Você está dando atenção para quem te negou atenção. E enquanto você faz isso, você está alimentando exatamente o que o manipulador quer: relevância. Porque o desprezo não é sobre te rejeitar de verdade. É sobre controlar você através da rejeição. É sobre fazer você dançar enquanto ele puxa os fios. O jogo funciona assim. A pessoa te ignora. Você fica ansioso, você tenta se provar, você se torna mais interessante para ela porque agora você está vulnerável e desesperado por validação. E mesmo que ela não te dê atenção diretamente, ela sente o poder de saber que você está lá, girando em órbita ao redor dela, esperando por qualquer migalha de reconhecimento. Sua atenção é o prêmio que você continua entregando de graça. Por que você não consegue tirar o olho? Porque o cérebro humano é obcecado por ameaças sociais. Quando alguém te rejeita, seu sistema límbico entra em modo de alarme. Por que essa pessoa não gosta de mim? O que há de errado comigo? Preciso consertar isso. E você fica preso em loop mental tentando resolver um problema que não é seu para resolver. Você se torna refém da opinião de quem demonstrou que você não se importa. Corte agora o suprimento completamente. Pare de olhar. Quando a pessoa entrar na sala, você não desvia o olhar dramaticamente. Você simplesmente não olha. Seus olhos não procuram ela. Quando ela falar, você não presta atenção especial. Você trata as palavras dela como ruído de fundo. Quando ela se mover no ambiente, você não rastreia. Ela deixou de existir no seu radar consciente e você faz isso fisicamente. Você vira o corpo na direção oposta. Você se posiciona de forma que nem por acidente seus olhares se cruzem. Você conversa com outras pessoas como se ela não estivesse presente. Você ri, você interage, você existe plenamente no ambiente, mas nenhum pedaço da sua energia vai na direção dela. Você não está fingindo não ver. Você realmente não está vendo porque ela não merece seus recursos cognitivos. E quando você faz isso, quando você retira completamente sua atenção, o manipulador entra em colapso interno, porque o jogo dele dependia de você tentando, de você olhando, de você se importando, e agora você sumiu. Agora ele é invisível para você. E ser invisível para alguém que deveria estar implorando por atenção quebra completamente o script que ele estava seguindo. Ele torna o manipulador invisível. Técnica número 3. O foco na própria vida. Você foi ignorado e agora está fazendo o quê? Sentado no canto com cara de cachorro abandonado, checando o celular obsessivamente, esperando uma mensagem que não vai chegar, mostrando para todo mundo no ambiente que você está abalado, magoado, destruído? Parabéns! Você acabou de dar ao manipulador exatamente o que ele queria. A confirmação visual de que ele tem poder sobre o seu estado emocional. Que ele controla se você está feliz ou triste. Que a presença ou ausência dele define a qualidade do seu dia. E por que você cai nessa armadilha? Porque você acredita na mentira de que sofrer publicamente é honesto. Que mostrar dor é autenticidade. Que fingir que está bem é fraqueza. Mas não é. Sofrer publicamente é entregar arma carregada para o inimigo. É mostrar onde a armadura está rachada. É implorar para ser atacado de novo porque você demonstrou que o ataque funciona. A melhor vingança não é raiva, não é confronto, não é fazer escândalo. A melhor vingança é viver tão bem que a ausência daquela pessoa parece irrelevante. É rir mais alto, é conversar com outras pessoas com mais entusiasmo, é olhar para o celular e sorrir com mensagens de gente que realmente importa. É parecer genuinamente mais leve sem aquela pessoa do que com ela. E você faz isso agora. Enquanto ele te ignora do outro lado da sala, você está contando uma piada para alguém. Você está rindo, você está checando o Instagram e reagindo com diversão genuína. Você está focado no seu trabalho com intensidade. Você está ligando para um amigo e marcando algo interessante. Você está vivendo a vida com tanta plenitude que, se alguém olhar de fora, vai pensar que você acabou de receber uma ótima notícia.
Não é fingimento. É um redirecionamento estratégico de energia. Você pegou toda a atenção que estava desperdiçando com quem te desprezou e investiu nas áreas da sua vida que realmente geram retorno. Nos amigos que te valorizam, no trabalho que te constrói, nos hobbies que te completam, na saúde que te fortalece. E quando você faz isso, quando você realmente vive bem, algo mágico acontece. Você não precisa mais fingir que está bem. Você está bem de verdade. E o manipulador vê isso. Ele esperava te ver sofrendo. Esperava ver você tentando reconquistar a atenção dele. Esperava ter o prazer sádico de saber que destruiu o seu dia. E em vez disso, ele vê você radiante. Ele vê você rindo. Ele vê você tão ocupado sendo feliz que nem notou a ausência dele. E isso quebra completamente o jogo. Porque se você está bem sem ele, então o poder que ele achava que tinha nunca existiu. Marco Aurélio dizia que a melhor vingança é não ser como aquele que te feriu. Mas eu vou além. A melhor vingança é ser tão feliz que aquele que te feriu se sinta idiota por ter desperdiçado a chance de estar perto de você. A felicidade dele é o maior insulto para quem tentou feri-lo. Deixe seu like se você não rasteja por atenção de ninguém. Técnica número 4. A interpretação literal. Alguém fez uma piada maldosa sobre você. Um comentário com veneno disfarçado de humor, uma frase passivo-agressiva cheia de segunda intenção. E você sentiu a fisgada. Você entendeu perfeitamente o insulto, mas você engoliu seco, deu um sorriso amarelo e deixou passar porque não queria fazer drama, porque não queria estragar o clima, porque foi ensinado que ignorar é ser maduro, mas ignorar não é maturidade, é covardia e pior, é permissão. Você acabou de ensinar que pode ser atacado impunemente desde que o ataque venha embrulhado em ironia. Por que o covarde ataca através de piadas? Porque piada tem rota de fuga embutida. Se você reagir, ele diz, relaxa, era só brincadeira. Se você não reagir, ele te humilhou e ainda ficou com a reputação de engraçado. É a tática do agressor fraco. Ele quer te ferir, mas não quer pagar o preço social de ser agressivo. Então, ele esconde o punho dentro da luva do humor. Aplique agora a interpretação literal e destrua completamente esse jogo. Quando alguém fizer o comentário venenoso, você olha direto nos olhos e diz com um tom neutro e curioso, não entendi. O que você quis dizer com isso? Você força a pessoa a repetir. E quando ela repetir com mais rodeios, você continua. Ainda não ficou claro. Pode explicar melhor? Você age como se fosse genuinamente incapaz de entender a ironia. Como se precisasse que ela esclareça cada camada do insulto. E você faz isso com calma, sem raiva, sem acusação, apenas pedindo explicação literal do que foi dito. E algo brutal acontece. A piada morre na dissecação, porque o humor funciona pela surpresa e pela sutileza. Quando você força o comediante covarde a explicar tijolo por tijolo a construção do insulto, a graça evapora, e o que sobra é só a crueldade nua. E ele se vê obrigado a admitir na frente de todos, eu estava tentando te ofender de forma disfarçada. E ele não vai admitir, ele vai tentar desviar. Ah, esquece. Mas você não deixa. Não, eu quero entender. O que exatamente você quis dizer? Você transforma o momento de humor dele em interrogatório público. Você força ele a escolher entre explicar o insulto e parecer cruel, ou desistir e parecer covarde. E qualquer escolha que ele faça, ele perde. E o ambiente inteiro percebe. Porque todos entenderam a piada original. E agora todos estão assistindo o comediante se contorcer tentando não explicar o que todos já sabem. O constrangimento dele é proporcional à maldade que ele tentou camuflar. Você não precisou se defender. Não precisou atacar de volta. Você simplesmente pediu clareza. E clareza é veneno para covarde. Ele mata a piada e expõe o palhaço. Técnica número 5. A gentileza fria. Você foi desrespeitado e agora está fazendo o quê? Ficando bravo? Respondendo com grosseria? Mostrando que o comportamento do outro te atingiu? Você acabou de perder. Porque a raiva é confissão de ferida. Grosseria é admissão de derrota.
Quando você reage emocionalmente ao desprezo, você entrega ao manipulador a prova de que ele conseguiu. Ele te tirou do eixo. Ele te fez perder o controle. Ele venceu. E por que você reage assim? Porque o cérebro primitivo confunde desrespeito com ameaça física. Quando alguém te despreza, o sistema límbico dispara a mesma resposta de quando você é atacado fisicamente: luta ou fuga. E você escolhe a luta. Você eleva a voz. Você revida com sarcasmo. Você bate à porta. Você mostra através de cada gesto que aquela pessoa tem poder sobre as suas emoções. E isso é exatamente o que ela queria ver. Instale agora a gentileza fria e torne-se invulnerável. Quando a pessoa te desprezar, você responde com educação mecânica. Bom dia, obrigado. Com licença, palavras corretas, tom neutro, zero calor humano. Você não está sendo grosseiro, então ela não pode te acusar de nada. Mas você também não está sendo caloroso, então ela sente a parede de vidro. Ela consegue te ver, mas não consegue te alcançar. E você faz isso com precisão cirúrgica. Quando ela falar com você, você responde apenas o necessário. Frases curtas. Informação objetiva. Nenhuma elaboração. Nenhum sorriso extra. Nenhuma pergunta de acompanhamento que demonstre interesse. Você trata a interação como tarefa administrativa. Educado o suficiente para não ser acusado de mal educado. Frio o suficiente para deixar claro que a conexão emocional foi desligada. E o mais importante, você mantém a linguagem corporal impecável. Ombros relaxados, postura ereta, contato visual breve mas firme, tom de voz estável. Você não cruza os braços em defesa. Você não desvia o olhar envergonhado. Você simplesmente existe no espaço dela com a mesma presença que teria sozinho. Ela se tornou irrelevante para o seu estado interno, e isso destrói o manipulador porque confunde completamente o script. Ele esperava raiva ou súplica. Ele preparou respostas para ambas. Mas você entregou educação vazia. E educação vazia não tem contra-ataque. Ele não pode reclamar que você foi grosso porque você foi educado, mas ele sente visceralmente que algo mudou, que você ergueu uma barreira intransponível, que ele perdeu acesso ao seu mundo emocional. Sêneca dizia que a melhor vingança é não se tornar como aquele que te feriu, e a gentileza fria é exatamente isso. Você não se rebaixa ao nível da grosseria dele, mas você também não se rebaixa ao nível da vulnerabilidade de antes. Você opera em altitude superior, civilizado, distante, intocável. Ele é intocável atrás de sua cortesia gelada. Técnica número 6. O não reagir físico. Você foi desprezado e o seu corpo já está gritando a derrota. Ombros caídos, braços cruzados na frente do peito, cabeça baixa. Você está ocupando menos espaço na sala. Você está se encolhendo. Você está transmitindo para todo mundo ao redor que aquela pessoa tem poder sobre você. E pior, você está transmitindo isso para você mesmo, porque o corpo não mente para o cérebro. Quando você se posiciona como derrotado, o cérebro recebe a mensagem: eu sou inferior, eu mereço esse tratamento. E todo mundo está vendo. Não conscientemente, talvez. Mas o cérebro reptiliano deles está escaneando a linguagem corporal de todos na sala e fazendo hierarquias instantâneas. E você acabou de se colocar no fundo da lista. Porque postura comunica status. Sempre comunicou, desde que primatas disputavam território. O macaco que se encolhe perde. O macaco que ocupa espaço domina e você escolheu se encolher. Por que você faz isso? Porque linguagem corporal defensiva é resposta automática à ameaça social. Cruzar os braços é tentar se proteger emocionalmente. Baixar a cabeça é tentar desaparecer. Ocupar menos espaço é tentar evitar mais conflito. Mas isso não te protege. Isso te marca como presa. E predadores sociais sentem o cheiro de fraqueza corporal antes mesmo de você abrir a boca. Controle agora a linguagem corporal com precisão militar. Quando alguém te desprezar, você faz o oposto do que o instinto manda. Você abre o peito, ombros para trás, coluna ereta, braços ao lado do corpo ou descansando naturalmente.
Você não cruza os braços mesmo que sinta vontade. Você não encolhe os ombros mesmo que a vergonha aperte. Você ocupa o espaço como se tivesse comprado ele. E você mantém a cabeça erguida, não olhando para o teto arrogante, mas também não olhando para o chão submisso. O queixo paralelo ao chão, os olhos na linha do horizonte. Você respira fundo e devagar, o que automaticamente relaxa a musculatura e projeta calma. Você planta os pés firmes no chão com peso distribuído igual. Você não fica balançando nervoso. Você não fica mexendo nas mãos ansioso. Você fica parado, sólido, presente. E algo poderoso acontece quando você faz isso. O corpo envia sinal reverso para o cérebro. Eu não estou em perigo. Eu não preciso me defender. Eu estou no controle. E o cérebro acredita. A ansiedade diminui. A clareza mental volta. Você percebe que pode escolher como se sentir em relação ao desprezo. E a escolha é simples. Você escolhe não se importar. E todo mundo vê a diferença. A pessoa que te desprezou esperava te ver encolhido. Esperava ver a vitória dela refletida na sua postura. E em vez disso, ela vê você ocupando espaço com a confiança de quem não foi tocado. E isso quebra completamente a narrativa dela. Porque se o desprezo não te afetou fisicamente, talvez não te afetou de forma alguma. E se não te afetou, então não funcionou. E se não funcionou, ela perdeu. O corpo dele diz, você não tem poder aqui. Técnica. Número 7. A recusa em consertar. Você está sentindo o impulso agora. Aquela coceira mental que não te deixa em paz. A vontade urgente de mandar a mensagem, de puxar conversa, de esclarecer as coisas. Você está morrendo de vontade de ser o adulto maduro que resolve o problema, que limpa o ar, que conserta a relação. E você acha que isso é virtude, que é responsabilidade emocional. Mas não é. É fraqueza. É você assumindo a culpa por algo que não fez. É você fazendo o trabalho emocional pelos dois, enquanto o outro senta confortável sabendo que você sempre vem correndo. Por que você não consegue deixar quieto? Porque foi treinado desde criança a achar que silêncio é perigoso, que conflito não resolvido é bomba-relógio, que você precisa ser o pacificador. E pior, você foi condicionado a acreditar que se não consertar imediatamente, você é o culpado, mesmo quando não quebrou nada, mesmo quando foi você quem foi desrespeitado. Você carrega o peso da manutenção emocional de todos os relacionamentos, enquanto os outros apenas existem. E tem mais. Tem o medo. O medo de que se você não fizer o primeiro movimento, a pessoa vai embora para sempre. O medo de perder o relacionamento. O medo de ficar sozinho. Então você engole o orgulho, você arquiva a mágoa e você vai lá mendigar reconciliação. E toda vez que faz isso, você ensina que desrespeitar você não tem consequência, que ignorar você é estratégia eficaz, que você sempre volta rastejando. Mate agora esse impulso com violência cirúrgica. Quando sentir a vontade de consertar, você para, respira e pergunta: eu quebrei algo? Eu desrespeitei alguém? Eu fui cruel sem motivo? Se a resposta é não, então você não conserta nada. Você deixa o silêncio pesar. Você deixa o desconforto crescer. Você deixa a tensão ocupar o espaço entre vocês dois como neblina densa. E você não faz nada. Literalmente nada. E você se senta confortável no caos. Você não fica ansioso. Você não fica checando o celular esperando que a pessoa venha. Você simplesmente continua sua vida normalmente enquanto o problema não resolvido paira no ar. Porque o problema não é seu para resolver. Você não criou a situação. Você apenas recusou a tolerar desrespeito. E agora cabe a outra pessoa decidir se quer restaurar o que ela quebrou. E enquanto você espera, algo poderoso acontece do outro lado. A pessoa que te desprezou começa a sentir o peso do próprio silêncio. Ela esperava que você viesse correndo. Ela planejou te ver implorando por atenção. E você não veio. Dias passam. Você não manda mensagem. Você não tenta forçar conversa. Você sumiu. E agora ela está sentada com a própria jogada. E percebe que talvez tenha perdido algo valioso. Que talvez você não seja tão descartável quanto ela pensou.
Epicteto dizia que alguns problemas se resolvem sozinhos quando você para de interferir. E relacionamentos com pessoas que te desrespeitam são exatamente assim. Ou elas vêm até você com um respeito renovado, ou elas não vêm. E se não vierem, você acabou de economizar anos de desrespeito ao futuro. Ele senta e espera confortável no caos. Se você parou de correr atrás, comente: eu não conserto o que não quebrei. Técnica número 8. A autovalidação. Alguém te ignorou e você está destruído. A autoestima desmoronou. Você está se perguntando o que há de errado com você. Por que você não é bom o suficiente? O que você precisa mudar para ser aceito? E toda a sua sensação de valor está pendurada na opinião de uma pessoa que demonstrou que você não importa. Você entregou o controle da sua autoimagem para quem te desprezou. Você deu ao inimigo a chave do cofre onde você guarda sua dignidade. Por que o desprezo dói tanto? Porque cérebro humano é máquina de validação social. Você foi programado por milhões de anos de evolução a buscar a aprovação do grupo. Rejeição social significava morte na savana. Então, quando alguém te rejeita agora, o cérebro dispara os mesmos alarmes de quando seus ancestrais eram expulsos da tribo. E você entra em pânico existencial. Se essa pessoa não me quer, talvez ninguém me queira. Talvez eu não tenha valor. Mas você está cometendo um erro filosófico brutal. Você está deixando uma pessoa definir seu valor. Uma de 8 bilhões. Você está dando a um ser humano falho, com seus próprios traumas e neuroses, o poder de decidir se você é digno ou não. Você transformou a opinião subjetiva de alguém em verdade universal sobre quem você é. Construa agora a fortaleza interna. Você vai fazer inventário do seu valor sem pedir permissão para ninguém. Liste mentalmente agora. Quais obstáculos você já superou? Quais habilidades você domina? Quais pessoas te amam genuinamente? Quais conquistas você alcançou? Quantas vezes você já se levantou depois de cair? Você não está procurando validação externa, você está lembrando os fatos, os dados concretos da sua existência. E você faz isso sem modéstia falsa, sem o mas não é tão impressionante assim. Você olha para a sua vida com honestidade brutal e reconhece: você tem valor. Você construiu coisas. Você ajudou pessoas. Você sobreviveu ao que poderia ter te destruído. Você carrega cicatrizes que provam sua resistência. Você desenvolveu talentos que outros não têm. E nada disso depende da aprovação de quem te ignorou. E quando você blinda a autoimagem assim, quando você enche o tanque com validação interna, o desprezo externo perde o poder. Porque você não está vazio esperando ser preenchido pela opinião alheia. Você já está cheio, completo, autossuficiente. O desprezo bate na armadura da sua autoconfiança e desliza inofensivo para o chão como bala de borracha em colete à prova de balas. Marco Aurélio escreveu nas Meditações que a opinião dos outros não pode te ferir a menos que você concorde com ela. E você escolhe agora não concordar. Você escolhe reconhecer que o desprezo de alguém diz mais sobre o estado emocional dessa pessoa do que sobre o seu valor real. Pessoas felizes e equilibradas não saem por aí desprezando outros. Pessoas machucadas ferem, e você não vai deixar a ferida de alguém infectar sua autoimagem. Ele é cheio de si mesmo, não sobra espaço para a falta do outro. Técnica número 9. A análise clínica. Você está sangrando emocionalmente por causa do desprezo, está remoendo, está perdendo o sono, está se torturando com perguntas sobre o que fez de errado. E enquanto você está nesse ciclo de autoflagelação, você perdeu completamente a capacidade de ver a situação pelo que ela realmente é. Um experimento de laboratório mostrando exatamente quem aquela pessoa é. Você está tão ocupado sendo a vítima que não percebeu que acabou de receber informação valiosíssima de graça. Por que você transforma tudo em ataque pessoal? Porque o ego quer ser o centro do universo. Quando alguém te trata mal, o ego interpreta como isso é sobre mim. Mas não é. 90% do comportamento humano é reflexo do estado interno da pessoa. Não há julgamento sobre você. Aquela pessoa que te desprezou está projetando a própria miséria.
Está vazando toxinas emocionais. Está agindo a partir de feridas que você não causou e não pode curar. Mude agora para o modo de análise clínica. Você é o cientista. Aquela pessoa é o objeto de estudo, e o desprezo dela é dado experimental. Você se afasta emocionalmente e começa a fazer perguntas frias. Por que ela está agindo assim? O que ela ganha com isso? Que insegurança ela está tentando mascarar? Que trauma não resolvido está vazando? Onde eu já vi esse padrão de comportamento antes? Você disseca a motivação dela como se estivesse estudando mecânica de relógio quebrado. E você descobre coisas fascinantes. A pessoa que te ignora provavelmente está tentando recuperar a sensação de controle sobre a própria vida controlando você. A que faz piadas maldosas está projetando o ódio que sente por si mesma. A que te despreza publicamente está compensando a insegurança profunda com performance de superioridade. Nenhum comportamento dela tem a ver com seu valor real. Tudo tem a ver com o caos interno dela. E quando você entende isso, quando você realmente vê a pessoa como paciente doente, em vez de juiz do seu caráter, a dor evapora. Porque você não se ofende com sintomas. Quando alguém com febre delira e diz coisas sem sentido, você não leva para o pessoal. Você reconhece que a febre está falando, não a pessoa. E comportamento tóxico é exatamente isso. Febre emocional. É patologia. É doença. E você não deixa doente definir sua saúde. E algo poderoso acontece quando você adota essa perspectiva. Você desenvolve compaixão clínica. Não a compaixão idiota que te faz aceitar abuso, mas a compaixão do cirurgião que entende a anatomia da dor alheia sem deixar que ela o contamine. Você vê a pessoa sofrendo e pensa, que desperdício de energia humana. E você se afasta não com raiva, mas com indiferença educada de quem recusa a infecção. Ele troca a mágoa pela curiosidade fria. Técnica número 10. O upgrade social. Você foi desprezado e está fazendo o quê? Sentado sozinho esperando a pessoa voltar? Isolado lamentando a rejeição? Tratando essa perda como se fosse insubstituível? Você está agindo como se aquela pessoa fosse única no planeta. Como se não existissem 7 bilhões de outras opções. Como se a vida tivesse acabado porque uma pessoa específica decidiu te ignorar. E enquanto você chora pela perda, você está desperdiçando a oportunidade de ouro que acabou de receber. Uma vaga aberta. Por que você fica paralisado depois da rejeição? Porque foi condicionado a ver relacionamentos como escassos, como se cada conexão fosse preciosíssima e insubstituível. E você tem medo de que, se perder essa, nunca vai encontrar outra. Mas isso é mentira. Pessoas não são escassas. Pessoas interessantes, respeitosas e valiosas estão por toda parte. Você só não as vê porque está ocupado, obcecado sobre quem te rejeitou. Use agora o desprezo como combustível para um upgrade social. A pessoa te ignorou? Perfeito. Ela acabou de te mostrar que não opera no seu nível, que não tem a maturidade emocional necessária para estar na sua vida. Ela se auto-excluiu. E agora você tem energia e tempo para investir em alguém melhor. Não como vingança emocional, como estratégia lógica de otimização de recursos. E você faz isso ativamente. Você sai e conhece gente nova. Você vai em eventos que reúnem pessoas no nível que você quer alcançar. Você se aproxima de quem tem educação superior, ambição maior, caráter mais sólido. Você substitui a peça defeituosa por peça premium. E não é fingimento para fazer ciúmes. É movimento genuíno para cima. Você percebeu que o nível onde estava era baixo demais e decidiu subir. E quando você faz isso, quando você realmente expande seu círculo social para cima, algo brutal acontece. O desprezador vê. Ele vê você rindo com pessoas mais bem-sucedidas. Ele vê você em ambientes melhores. Ele vê você sendo tratado com respeito por gente que ele gostaria de conhecer. E o arrependimento bate instantâneo e violento, porque ele percebe que não te perdeu. Ele foi deixado para trás, que você não estava preso ao nível dele. Você estava apenas passando, e você não esfrega na cara dele. Você não precisa. O sucesso visível é a vingança mais elegante. Quando você está genuinamente bem,
rodeado de gente melhor, vivendo em nível superior, a ausência da pessoa que te desprezou se torna irrelevante. Ela se torna pequena no retrovisor. Uma nota de rodapé na história de como você aprendeu a não aceitar menos do que merece. Ele sobe de nível e deixa o crítico no térreo. Técnica. Número 11. O esquecimento real. Você diz que esqueceu, mas não esqueceu. Você está monitorando as redes sociais da pessoa. Você está esperando ela aparecer para ver como vai reagir. Você está ensaiando mentalmente o que vai dizer no próximo encontro. Você está carregando o nome dela na cabeça, como um arquivo corrompido que não consegue deletar. E você chama isso de superar. Mas não é superar. É obsessão disfarçada de indiferença. Você não esqueceu. Você está fingindo que esqueceu, enquanto dedica energia mental massiva para provar que esqueceu. Por que você não consegue realmente esquecer? Porque o ego se alimenta de drama. Guardar rancor dá sensação de poder. Eu lembro do que você fez e um dia você vai pagar. Planejar vingança dá propósito. Quando eu estiver no topo, ela vai se arrepender. E você vicia nessa narrativa. Você transforma a rejeição em combustível emocional, mas combustível sujo, que queima mal e solta fumaça tóxica que te sufoca. E tem outro motivo. Você não quer esquecer porque esquecer parece perdão. E perdoar parece fraqueza. Então você segura a memória como se fosse um troféu de guerra. Como se lembrar do insulto te fizesse superior. Mas não te faz prisioneiro. Você está carregando a pessoa que te feriu dentro da cabeça. Você deu hospedagem gratuita no espaço mais valioso que você tem, sua atenção. Apague agora o arquivo de verdade. E não é processo místico. É uma decisão administrativa brutal sobre gerenciamento de recursos mentais. Você para de checar redes sociais. Você bloqueia se precisar. Você para de falar sobre a pessoa. Você corta as conversas quando alguém menciona o nome dela. Você se ocupa tão intensamente com seus projetos, suas metas, seu crescimento, que literalmente não sobra espaço mental para processar a existência dela. E você faz isso redirecionando obsessão. Toda vez que o pensamento sobre a pessoa invade, você conscientemente puxa sua atenção para algo construtivo. Você abre o projeto que está construindo. Você liga para alguém que realmente importa. Você treina. Você estuda. Você trabalha. Você enche o disco rígido mental com dados úteis até o nome dela ser empurrado para fora por falta de espaço. É neuroplasticidade aplicada. Você recondiciona o cérebro através de repetição de foco em alvos corretos. E algo libertador acontece quando você realmente esquece, não quando você finge. Quando você genuinamente não se importa mais. Quando alguém menciona o nome e você demora 3 segundos para lembrar quem é. Quando você encontra a pessoa por acidente e não sente nada, nem raiva, nem tristeza, nem satisfação de estar melhor. Nada. Vazio produtivo. Indiferença real. E você percebe que passou meses sem pensar nela uma única vez, porque estava ocupado construindo o império. Ele apaga o arquivo e libera espaço para o sucesso. Inscreva-se para aprender a focar apenas no que importa. A vitória da dignidade. Você passou por tudo isso e agora está do outro lado. Mas como você chegou aqui? Arrastado, sangrando, com dignidade em frangalhos? Ou você atravessou o fogo mantendo a cabeça erguida? Porque a maioria sai das situações de desprezo como sobrevivente de guerra. Ferido, ressentido, diminuído. Eles se rebaixaram, imploraram, brigaram, fizeram escândalo. E mesmo que tenham saído da situação, eles deixaram pedaços da alma pelo caminho. Eles perderam algo que não pode ser recuperado, o respeito próprio. Por que as pessoas se destroem tentando salvar relacionamentos que já morreram? Porque confundem persistência com dignidade. Acham que insistir é ser forte, que lutar até o fim é honroso. Mas não é. Lutar por quem te despreza é uma autopunição disfarçada de amor. É masoquismo emocional. Você não está sendo nobre, está sendo tolo, está entregando sua dignidade de bandeja para quem demonstrou que não a valoriza. E tem medo da solidão, o terror de ficar sem aquela pessoa. Então você se rebaixa, você implora, você oferece mais do que tem. Você negocia sua dignidade em troca de migalhas de atenção.
E quando finalmente sai da situação, você sai destruído. Porque você não apenas perdeu a pessoa, você perdeu a si mesmo no processo. Mas você não fez isso. Você manteve a compostura. Quando foi ignorado, você não correu atrás. Quando foi desprezado, você não implorou. Quando foi atacado, você não se rebaixou ao nível da agressão. Você aplicou as técnicas com precisão cirúrgica. Você espelhou a indiferença. Você retirou a atenção. Você focou na própria vida. Você pediu explicações literais para insultos disfarçados. Você manteve gentileza fria. Você controlou a linguagem corporal. Você recusou consertar o que não quebrou. Você blindou a autoestima. Você analisou clinicamente. Você fez um upgrade social. Você esqueceu de verdade. E agora, você está saindo com a dignidade intacta, a coluna ereta, o olhar firme, a consciência limpa. Você não tem do que se envergonhar porque não fez nada vergonhoso. Você não se humilhou, você simplesmente recusou a tolerar desrespeito. E essa recusa é ato de amor próprio. É declaração de que você tem padrões, de que você vale mais do que o tratamento que estava recebendo. E algo poderoso acontece quando você mantém a dignidade. Você percebe que ser rejeitado por uma pessoa medíocre não é insulto, é proteção. É o universo te salvando de desperdiçar anos com alguém que nunca esteve à altura. A rejeição não diminuiu você. Ela revelou que você estava operando em nível que aquela pessoa não conseguia alcançar. E em vez de você descer, você escolheu seguir sozinho até encontrar quem consiga subir. E ao virar as costas, ele deixa para trás tudo o que não era grande o suficiente para acompanhá-lo. Você aprendeu as 11 técnicas do protocolo do desprezo. Como espelhar a frieza com precisão. Como retirar completamente a atenção. Como viver feliz sem quem te ignorou. Como expor piadas maldosas com literalidade. Como erguer parede de vidro com gentileza fria. Como controlar o corpo para não mostrar fraqueza. Como recusar fazer trabalho emocional sozinho. Como validar a si mesmo sem depender de aprovação externa. Como analisar o desprezo como sintoma, não como julgamento. Como buscar companhias superiores. Como esquecer genuinamente. Como manter dignidade intacta. Agora você não tem desculpa. Você sabe que correr atrás de quem te despreza é autodestruição. Que a única resposta digna ao desprezo é a ausência. Que disponibilidade desesperada destrói valor. E se você continuar implorando por atenção de quem te ignora, você não é vítima. Você é voluntário da própria humilhação. Se você chegou até aqui sem pular, você escolheu dignidade sobre desespero, respeito. Mas conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento. Pratique o espelho do desprezo. Retire sua atenção de quem não a valoriza. Foque obsessivamente na própria vida. Blinde a autoestima. Busque pessoas melhores. Escreva nos comentários. Jamais corro atrás de quem virou as costas. É uma declaração pública de que você recuperou o respeito próprio. A guerra pela sua dignidade continua. Assista ao próximo vídeo agora para dominar a próxima camada de controle emocional. Cada vídeo é uma armadura adicional contra o mundo que quer te ver rastejando. Digno, firme, indiferente.